ativamente de um assunto que futuramente ele vai mexer muito com o mercado de quadrinhos. Uma honra ainda maior estar aqui discutindo isso no Ângelo Agostini. E eu quero agradecer principalmente ao Bira Dantas, meu sósia, que eu descobri há pouco tempo, porque ele foi entusiasmado aí de primeira hora para a gente tirar esse debate da internet e trazer aqui para o Ângelo Agostini. E obviamente agradecer ao Gorney, que prontamente abriu as portas para que a gente pudesse estar aqui hoje. Tá? Bom, o debate é sobre uma nova lei, ainda em projeto, que vai mexer com o mercado de quadrinhos. E antes da gente começar, até porque já estamos com o tempo aqui avançado, eu quero passar muito rapidamente sobre o que é essa lei, para que todo mundo fique alinhado e saiba exatamente do que a gente está falando. Esse projeto foi apresentado em 2009 na Câmara dos Deputados, pelo Vicentinho. Em 9 de dezembro do ano passado, o relator desse projeto na Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados, o deputado Rui Costa, veio aqui para São Paulo e fez um encontro, uma reunião com representantes dos autores e dos editores. Em cima dessa conversa, no dia 27 de dezembro, ele apresentou um substitutivo, o parecer dele, um substitutivo, e é em cima desse texto novo que a gente vai estar conversando hoje. Eu não vou aborrecer vocês aqui lendo o projeto todo, mas em vez disso a gente destacou aí na tela alguns pontos que eu acredito que vão pautar um pouco a conversa hoje, tá? Rapidamente são eles. O projeto de lei número 6060/2009, ele se propõe a estabelecer mecanismos de incentivo para a produção, publicação e distribuição de revistas em quadrinhos nacionais. Lá pelos seus artigos e parágrafos ele vai dizendo o seguinte: as editoras deverão publicar um percentual mínimo de 20% de histórias em quadrinhos de origem nacional. Esse percentual se dá, e isso é uma inovação do substitutivo do deputado Rui Costa. Essa cota se dá tanto pelo número de publicações de uma editora, como também pelo número de páginas dentro de uma publicação mix. E vale para os meios impresso e digital. Esse percentual de publicação mínimo de 20% vai ser conseguido progressivamente. Então, no primeiro ano de vigência do projeto, as editoras vão ter que publicar 3%, no segundo ano 6%, no terceiro ano 9%, no quarto 12%, no quinto já chega a 16%, e no sexto ano completa aí a cota mínima de 20%. Esse percentual vale também para as empresas distribuidoras, que vão ter que ter no seu catálogo 20% de quadrinhos nacionais. No caso de veículos impressos de circulação diária, semanal ou mensal, a cota é de 50%, ou seja, para cada tira nacional, a editora é obrigada, o jornal, o veículo, a publicar uma tira estrangeira. Para cada estrangeiro, uma nacional, na verdade. Em contrapartida, o poder público implementará medidas de apoio e incentivo e vai estimular a leitura em sala de aula ou promover encontros e eventos sobre quadrinho nacional. Os bancos e agências federais estabelecerão programas para apoio e financiamento à produção de quadrinhos nacionais. Os projetos aprovados, preferencialmente aqueles que tratam de temática relacionada com a cultura brasileira. E esses projetos vão ter que destinar 10% da sua tiragem para distribuição gratuita em bibliotecas públicas. O assunto é polêmico, rendeu bastante na internet, e então a gente decidiu trazer para cá profissionais que possam dar aí a sua contribuição, que se posicionaram de alguma forma contra ou a favor do projeto. Tá? Vou apresentar rapidamente, a maioria, acho que todos são conhecidos de vocês. O Márcio Baraldi, dispensa apresentação, premiadíssimo aqui no Ângelo Agostini. Autor de vários livros, criador de diversos personagens, alguns deles já foram parar em videogames, né, Baraldi? Viraram bonecos, enfim. O João, cartunista, jornalista, presidente da Associação dos Cartunistas do Brasil, condição na qual ele participou da reunião com o deputado Rui Costa e pode trazer bastante informação para a gente aqui. Ali na outra ponta, o Guilherme Kroll, ele é editor da Balão Editorial, uma editora bastante jovem, completou 2 anos no mês passado, e que é uma editora que espontaneamente vem priorizando a publicação de autores nacionais. Já publicou Estevão Ribeiro, Mário Cal, Mário César. E aqui, também com a gente, o Spaca, vale conhecido de todos nós,
foi chargista da Folha por muito tempo, nos últimos anos tem se dedicado aí à publicação de vários e ótimos livros em quadrinhos, como Dom João Carioca, O Santo e os Pais da Aviação e a adaptação do Juliabá, do Jorge Amado. Então, para a gente começar, eu vou fazer uma mesma pergunta para os quatro, para que fique bem clara aí a posição de cada um em relação à lei. E aí, em seguida, a gente já parte para uma pergunta da plateia, pelo menos uma pergunta, para deixar a coisa bastante interativa. Voltamos aqui para a mesa. Cada convidado vai fazer pergunta para um outro convidado. E dentro do que o tempo permitir, a gente vai intercalando essas perguntas também com o pessoal da plateia. Se não, deixamos para o final. Tá? Infelizmente, o tempo é nosso inimigo nesse debate. Então, eu vou pedir, tanto para o pessoal da plateia que vai fazer pergunta, como para os convidados aqui também, que a gente tem que ser bastante objetivos nas respostas, para que dê tempo de falar um pouquinho sobre tudo que envolve esse projeto. Ok? Primeira pergunta que eu faço... Spaca, vou começar com você. Você é contra ou a favor desse projeto e por quê? Olha, o porquê... Bom, boa tarde. Boa tarde. Explicar porquê seria uma resposta meio longa, dá quase uma palestra. Eu vou poupá-los disso. Mas tem um aspecto que eu quero ressaltar. É interessante que essa é uma lei que, seja no seu aspecto atual, como nos seus possíveis desdobramentos, por exemplo, imagine que essa lei dê origem a leis mais nacionalistas ainda, tá? Mais restritivas talvez, do tipo, olha, só pode ser história de Saci Pererê, Cangaceiro e tal. Né? Ainda que fosse assim, é uma lei que me beneficiaria. Porque eu, por minha vontade, por minha livre vontade não, só gosto também, eu me dedico a temas brasileiros, história do Brasil, então eu estaria bem. Né? Eu estou falando sobre uma lei, uma possível lei atual, e algumas possíveis leis futuras que iriam me beneficiar. Então vou fazer um papel aqui de criticar uma lei que iria me beneficiar. Por que diabos eu iria fazer isso? Bom, eu digo o seguinte, quando a gente julga uma lei, um projeto de lei, em qualquer país, qualquer época da humanidade, se ela é justa ou injusta, a gente não deve ficar preso apenas ao seu benefício, e benefício para este grupo ou aquele grupo, esta profissão, aquela profissão. Às vezes a gente tem que tomar uma posição contra coisas que vão me beneficiar, mas que eu sinto que elas não são justas. Por quê? Porque existem alguns direitos que não pertencem apenas aos quadrinistas, aos artistas ou aos editores, mas ao ser humano e ao cidadão. E um deles é o quê? Liberdade de escolha, liberdade de expressão. Então acontece, eu posso apoiar uma lei que me beneficia, que abre portas, né? Mas ela vai restringir a escolha, vai forçar uma escolha daquele cara que será o meu parceiro. Né? O editor, a gente não pode apenas ver o editor como representante do poder econômico, aquele que vai se sentar além da mesa de negociação e com quem a gente vai tirar um braço de ferro. Né? Não, esse cara, o editor, ele é um cúmplice num nível quase de um casamento ou de uma grande amizade. O meu editor atual, na Companhia das Letras, temos 7 anos de convivência, mas eu conheço eles faz 20 anos. Se conhecem, sabem como a gente trabalha, tem uma confiança muito grande. E eu não consigo imaginar como isso poderia ter começado se ele tivesse sido obrigado a fazer uma parceria comigo. Quer dizer, eu não precisei invocar uma força superior, o Estado, o governo. Eu não precisei ameaçá-lo, por exemplo, de fechar suas portas. Porque é o seguinte, uma lei, para que ela se cumpra, ela precisa do poder restritivo do Estado. Não é assim, tem a lei. Ah tá, se ele não cumpre, você vai fechar uma editora? Ah, o cara publica lá escondido. É multa, se não paga a multa é cana. Então estamos ameaçando o nosso editor, nosso parceiro, com polícia. Tá? Então, como é que é? Editor, eles são também criadores e também comerciantes como nós. Eu não vou eu vou parar por aqui, senão a palavra não precisa ficar só comigo. Por enquanto é isso. É uma coisa que toca uma defesa de liberdade que transcende a nossa classe. Essa é a base da minha
participação aqui. Obrigado, Spaca. Vou passar então agora para o Baraldi. Baraldi, eu te faço a mesma pergunta, de forma diferente. Eu sei que você é a favor da lei e quero que você diga por que você é a favor desse projeto. Dá para ouvir aqui? Tá bom isso aqui? Assim, sim. Tá bom? Tá. Então, veja bem, é o seguinte. Então, assim, é lógico que eu sou a favor da lei. Vamos voltar no tempo aí e vamos lembrar assim, essa lei, eu tenho um monte de pessoas daquela geração dos anos 60, Isala, tal, papapá. Então, essas pessoas sabem, estão aí para confirmar, e para quem é mais novo não sabe, então a gente vai explicar rapidinho aqui. Essa lei, na verdade, o desejo de uma lei que beneficie o quadrinho nacional, que proteja, que dê uma cota de quadrinhos, que proteja o quadrinho nacional, no mínimo desde os anos 60. Sacou? Nos anos 60 que tinha toda aquela leva de editoras nacionalistas investidas no quadrinho nacional, nem por causa disso naquela época deixavam de vender o Batman na banca, o Superman na banca. Todos esses personagens americanos conviviam pacificamente com os heróis nacionais que tinham naquela época, como a Mirza, o Targo, sacou? O Milar, isso aqui é tudo história daquela época, que o Zala fazia, que o Targo fazia. Todos esses gibis aqui vendiam bem, davam dinheiro para os autores brasileiros, tinha oferta de trabalho de monte, tá? E mesmo assim, lado a lado com eles nas bancas, você tinha o Batman, você tinha o Superman. Ninguém impediu o Superman de ser vendido no Brasil, sacou? Naquele momento. E não é agora que vai ser impedido. Ninguém aqui tem poder para isso. Nenhuma lei tem poder para impedir o Superman de vender no Brasil. Sacou? Então, quando o Spaca fala que não tem liberdade de escolha, eu discordo. Por quê? Se a lei atual, ela diz que tem que ter, daqui a 6 anos, não é imediatamente, você tem um período de 6 anos para chegar nos 20%. O primeiro ano é aqui, 3%. Segundo ano, mais 3%, ou seja, 6%. Depois mais 4%, vai escalonando. Para chegar no 6º ano, que é o 20%. Primeiro é a cabecinha. Tá, meu anjo, tá. Não chora. Então, é isso, até chegar lá, até chegar na parada lá, é 6 anos. Quer dizer, mesmo quando chegar nos 20%, você ainda vai ter 80% de quadrinho estrangeiro na banca. Então, que negócio é que não tem liberdade? Se você vai numa você tem 80% de quadrinho estrangeiro e 20% de nacional, como você não tem liberdade para escolher? Lógico que você tem. Se fosse 100% de quadrinho nacional proibido ter quadrinho estrangeiro no Brasil, aí você não teria opção. Aí você não tem liberdade. Então é lógico que você tem. Você tem 80% da merda do Batman na banca ainda, porra. E mangá e o cacete. Então nada mais justo do que você pegar um pedaço, uma fatia desse mercado e relevar para o quadrinho brasileiro. Pelo amor de Deus, cara. Sacou? Porque o que aconteceu foi o seguinte, nos anos 60 você conseguia conviver pacificamente o quadrinho nacional com o estrangeiro na banca. Conseguia. Cada um tinha a sua fatia. E ninguém passava fome. Ninguém perdia seu emprego por causa da merda do Batman. O Batman estava lá, tinha o público dele, vendia, ninguém tinha inveja do Batman. A gente fazia os nossos personagens e tínhamos público para ele também. O que aconteceu? Veio uma merda chamada ditadura, fechou com todas as editoras nacionais que tinham, que faziam esses quadrinhos. Fechou. E na época essa lei estava sendo discutida. Essa lei na época, ela estava que nem uma bola na frente do gol, assim. Maurício de Souza, Zala, todo esse povo, sacou? Lutou por essa lei, colocou ela na frente do gol. Quando essa lei foi ser aprovada, veio a merda da ditadura. Aí acabou a lei, acabou tudo, virou aquela bosta que vocês conhecem. Acabou os direitos de todo mundo. Aí enterrou, quer dizer, congelou essa luta, ela ficou no Congresso congelada. Só agora em 2009 que o Vicentinho, sacou? E o governo Lula, foi preciso o governo Lula para descongelar uma lei que ficou 40 anos congelada no Congresso. Sacou? Sou o governo Lula. Depois da ditadura veio aquela merda do Sarney, depois da bosta do Collor, ladrão safado, depois da porcaria do Fernando Henrique. Ninguém fez nada pelo quadrinho nacional. A lei ficou congelada. Ninguém fez nada. Foi preciso o governo Lula, sacou? Deputado do PT, tem muita gente que é chegando do PT, mas não vê essas coisas. Foi preciso um deputado do PT, Vicentinho, para ir lá descongelar essa lei e atualizar ela. Sacou? O que nós temos aqui agora é uma versão atual, que aquela lei dos anos 60, lógico, caducou. Passou 40 anos, porra. Lógico que caducou. Então ela está atualizada aqui. Esse é o texto final. É final isso aqui já ou é mexendo? Ele me deu ontem esse texto como se fosse o final. Esse é o atual. É o atual. Você sabe que a gente está sempre mexendo, né, Diego? Então no momento aqui agora, hoje, esse aqui é o texto atual, certo? Que é um texto bem legal. Claro, é um texto diferente daquele. Muita água passou debaixo dessa ponte, passaram 40 anos, papapá. Então hoje a gente tem um texto bem interessante aqui, que resumindo aquilo que eu te falei. Daqui a 6 anos, a gente teria 20% de quadrinho na banca. Então, velho, por que eu defendo isso? Amigo, deixa eu explicar, cara. Eu sou quadrinista, eu vivo disso. Você acha que eu quero ganhar dinheiro com o meu trabalho? Eu quero passar fome.
Você acha que eu quero ganhar dinheiro com tal? Você acha que eu quero... Eu que produzo um monte de quadrinho, eu vou ter quadrinho de todo mundo aqui, menos o meu. Mas tudo bem, cara. Vocês acham que eu quero vender o meu quadrinho na banca? Ou vocês acham que eu quero ficar passando fome enquanto o Batman vende pra caralho? É o mesmo problema do músico no Brasil, o mesmo problema do músico. Você acha que o músico que tem uma banda, ele quer tocar no rádio, vender o CD dele e ganhar dinheiro? Ou ele quer ficar passando fome enquanto os Rolling Stones, enquanto o Amador, enquanto o Justin Bieber, aquela bicha, fica tocando no rádio o dia inteiro? O que vocês acham melhor? É lógico que o músico quer ganhar dinheiro dele. Vamos concluir. Tá. É um problema, então esse é um problema cultural do Brasil. O Brasil não tem espaço na mídia. E essa lei é para devolver o quadrinho brasileiro para a mídia, para a banca de jornal. Obrigado, Bala. Eu vou fazer aqui o papel chato, né? De ter que ficar cortando os discursos, porque a gente realmente tem que fazer um controle de tempo. Depois desse debate ainda vamos ter a premiação propriamente dita, algumas outras apresentações, então eventualmente eu vou ter que interromper nossos convidados. Eu passo a bola para o Guilherme. Chega o microfone aí, Guilherme. O Guilherme também tem uma posição clara contra o projeto de lei 6.060/2009. Eu queria que você explicasse por quê. Bom, eu sou... Primeiro, boa tarde a todos. Né? Eu sou contra o projeto de lei porque eu acredito que ele não vai mudar. Além do... Eu concordo com tudo que o Spaca falou sobre a liberdade de escolha de imprensa, que eu acho uma imposição, seria uma imposição do governo sobre um veículo de imprensa, qualquer que seja ele. Mas, tirando isso, eu acho que não vai mudar nada o panorama. Porque as editoras todas publicam quadrinhos, publicam 20% ou mais. E assim, se você pensar, Panini que publica os super-heróis, que hoje em dia não dominam o mercado mais. O Batman, que nos anos 90 vendeu 300 mil exemplares, hoje vende 20 mil. Eu não vejo isso num domínio, 20 mil exemplares em banco. E outros materiais estrangeiros. Mas a Panini publica a Turma da Mônica. As outras editoras de livraria, que é para onde o mercado nacional está migrando, elas publicam mais de 20%. A minha editora publica só quadrinho nacional, e não é porque eu sou fanista ou porque eu acredito, porque eu gosto, porque você não tem qualidade. Quando a coisa tem qualidade, ela vai ser publicada, independente do país onde ela foi feita. Então eu acho que um estímulo a uma produção de qualidade vale muito mais do que uma obrigatoriedade de você publicar o que quer que tenha. A primeira coisa da lei tinha uma proposta que era ensino de quadrinhos em sala de aula, proposta de disciplinas que ensinasse quadrinhos, talvez colocar uma ementa de quadrinhos nas aulas de artes. Era uma proposta bem mais interessante que foi cortado desse texto, porque isso estimularia o mercado, estimularia a produção de qualidade. Eu acho que está invertido a posição, assim, tem que primeiro trabalhar na produção de qualidade, depois você querer que as pessoas comprem. E o governo ele pode sim fazer o mercado de quadrinhos melhorar da mesma maneira que ele vem fazendo há alguns anos. Em 2006 tem um negócio chamado PNBE, Plano Nacional da Biblioteca na Escola, que o governo mudou, acrescentou uma coisa que revolucionou o mercado de quadrinhos. Todo mundo vai perceber isso. Ele colocou que história em quadrinhos fazia parte do edital. A partir desse momento, várias editoras que publicavam livros focados para editais começaram a investir em quadrinhos. Então você tem um universo onde há a Ática, onde há a Cipione, onde há Melhoramentos, FTD. Todas essas têm uma linha de quadrinhos nacionais, a Escala Educacional, todos eles publicam quadrinhos nacionais para vender para o governo. O governo está comprando, ele não está obrigando ele a fazer, eu compro isso. Quem é que vai fazer? E o pessoal começou a fazer. O governo ele podia ampliar, por exemplo, aumentar a quantidade, colocar mais coisas no edital do PNBE, falando que vai comprar mais quadrinho nacional. As editoras imediatamente correriam atrás dessa demanda. Desse jeito, implicando numa cota que as editoras teriam que publicar, eu acho um jeito errado, que isso prejudicaria o mercado, que editoras que publicam poucos quadrinhos vão desistir de publicar quadrinhos, e as editoras já publicam muito, não vai afetar nada. Vai ser ruim, vai ser um passo para trás no nosso mercado de quadrinhos. Obrigado, Guilherme. O Guilherme falou uma coisa interessante do PNBE. Acho que no ano passado o PNBE comprou uma HQ do Demolidor. Quer dizer, então nem o plano está... Confere, Paulo. Teve uma HQ do Demolidor? Então, quer dizer, hoje o plano do governo ele se limita ou se dedica exclusivamente à produção nacional de quadrinhos. Só para a gente encerrar então essa primeira rodada, eu passo a bola para o Jal. E eu sei a posição do Jal, que é a favor do projeto, e eu quero que você explique para a gente por que você é a favor desse projeto. Jota, primeiro, boa tarde aqui a todos, parabéns por todos estarem aqui, discutir uma coisa tão importante.
Não sei se está dando para escutar. Tá. Não sei se todo mundo sabe, a AQC, a Associação dos Quadrinistas e Caricaturistas de São Paulo, surgiu por causa dessa lei que nos anos 80 teve o deputado Jorge Paulo, era o chapéu de couro, né, fazia um programa de rádio aqui. Ele pegou a lei de 63, que era o Jaime Cortez, o Zara, uma das pessoas que batalharam, que pedia que publicasse 60% do quadrinho brasileiro, sancionada por Jânio Quadros, só que aí aconteceu o que o Baraldo falou, e essa lei está em vigência. Por que ela não pegou? Porque não houve regulamentação, foi aquilo lá, parou tudo, então a lei existe, hoje as editoras seriam obrigadas a publicar 60% de quadrinho brasileiro. A lei existe e foi aprovada no Executivo. Então ela não foi regulamentada, por exemplo, não tem como você pegar uma editora que não publique 60% e exigir isso, porque não tem multa, não tem nada, né? Então não pegou a lei. Então o que eu queria colocar aqui é o seguinte: todos nós que estamos aqui nessa mesa, todos que estão aí, não estamos discutindo pró ou contra exatamente, nós estamos discutindo o mercado de trabalho. O que nós estamos realmente discutindo aqui não é o que uma lei pode fazer ou não pode fazer. Nós estamos discutindo o mercado de trabalho que é muito além dessa lei. Essa lei é um passo apenas para a gente desenvolver o mercado de trabalho, que é o que cada um faz aqui, tentando publicar, fazendo a sua publicação independente e tudo mais. Nós já estamos batalhando isso durante todos esses anos. Na época em que houve a época de ouro do quadrinho brasileiro, nos anos 50, aí, com Zala, Jaime Cortez, todo o pessoal que fez o quadrinho de terror, foi muito forte esse movimento e é conhecido no mundo inteiro, porque na época os Estados Unidos proibiu publicação, era um macatismo lá nos Estados Unidos, então o senador que estava na caça às bruxas, falando que todo mundo era comunista e tudo mais, ele fez as editoras fazerem um código de ética, onde não se publicaria mais violência, essa coisa toda, que o quadrinho só desestimulava as crianças, não fazia elas. Então, tudo aquilo lá deixou de vir os quadrinhos de terror aqui para o Brasil. O que aconteceu? O Brasil teve que até importar os argentinos, importar os italianos, para fazer aqui uma boa e sensacional, histórica visão do quadrinho brasileiro. Por quê? O brasileiro adora historinhas que tem a macumba, que tem essas coisas todas, e tinha um público grande. Saiu o estrangeiro, entrou o brasileiro e muita gente se empregou e criou-se a época de ouro do quadrinho brasileiro. Então não me venham dizer de que se a gente não procurar ter um mercado nosso e deixar tudo para qualquer um fazer o que quiser, vai continuar a mesma coisa. Tem uma diferença, mercado de trabalho não é lei, pelo amor de Deus. Não sejam contra ou a favor, mas sejam pessoas que pensem no mercado de trabalho. Essa lei, esse deputado do Chapéu de Couro, ele fez uma lei que as editoras estavam fazendo um lobby lá em Brasília, colocando que o quadrinho brasileiro seria o Disney desenhado aqui, o Homem-Aranha desenhado aqui e tudo mais. Então, a gente viu que não tinha uma representatividade nossa. Eles chamaram lá, talvez, o Ziraldo para conversar, o Enfio para conversar, mas não tinha uma associação de desenhistas e tinha um lobby das editoras. As editoras, grandes editoras na época, né, Abril, Globo, Rio Gráfica, inclusive, essas editoras, elas tinham o pessoal que ia lá em Brasília e conseguiram fazer uma emenda naquela lei, dizendo que o quadrinho brasileiro era o desenhado no Brasil. Então, como que foi criada essa associação, a AQC? Fizemos um acordo com o Sindicato de Jornalistas de São Paulo, para ter o espaço e tudo mais, o apoio deles, e fizemos um release, não tinha e-mail, não tinha nada naquela época. Mandamos um release para os jornais, convocando todo mundo para criar a Associação dos Quadrinistas do Brasil. Do Brasil não, de São Paulo, né? E aí veio todo mundo e a gente fundou a associação. E aí o que aconteceu? Fomos até Brasília, aproveitamos a campanha das diretas, fizemos aquele boneco do Teotônio Vilela, tinha até o símbolo da associação, fez um sucesso nas diretas, fomos chamados para Brasília para levar o boneco lá na campanha de Brasília, na campanha das diretas de Brasília com o boneco, e aproveitamos e fizemos também nosso lobby lá no Congresso e conseguimos derrubar aquela emenda das editoras. E começamos a fazer o seguinte, que essa é a visão que eu continuo até hoje. Eu só acho que uma lei pega, ou alguma coisa pega nesse mercado aqui, se você unir as duas pontas, a de produção, que é o desenhista, e a dos editores, que são os que vão fazer a distribuição, inclusive. E vão produzir aquele caminho. Se você tiver só um dos lados,
obrigando a se fazer alguma coisa, não vai funcionar. Então, naquela época, nós convocamos as editoras para poderem conversar com a gente e fazer essa lei pegar, aquela lei dos anos 82. Muito bem, as editoras não vieram. Esse momento que nós estamos vendo agora é diferente. Em primeiro lugar, porque ninguém precisa de obrigatoriedade mesmo de porcentagem e tal, porque uma editora pode começar a fazer uma edição ruim de quadrinho brasileiro para cumprir a lei, faz em papel jornal, preto e branco, até para não dar certo, e até para chegar depois e cobrar do governo porque eles tiveram uma perda de dinheiro porque não venderam nada. Então existe a lei de mercado, que é a lei da oferta e da procura, que sobrepõe outras leis. Então, se a gente for um pouquinho inteligente, nós vamos sacar o seguinte: essa lei, que é a lei do mercado, oferta e procura, ela acontece por investimentos, está aí para acontecer o Oscar, vocês sabem muito bem disso, que o Oscar mantém gente indo para o cinema, apesar de televisão, sensor round, 3D, não sei o que lá. É um marketing que funciona. Um filme americano, se vocês verem o borderô de um filme americano de 100 milhões de dólares, 50 milhões é só para marketing. Então, todo esse investimento que chega, com Garfield, com Batman, com todo mundo, nós não temos. Nós nunca vamos ter isso. Como que eu vou ter dinheiro para poder competir no meu país, igual para igual, com o material estrangeiro? Pô, o Garfield entrou no Brasil de graça. Foi distribuídas as tiras para a Folha e para o Jornal do Brasil de graça. Por quê? Estavam interessados em vender merchandising. Passou uns 6 meses, estava cheio de Garfield pendurado nos carros. Quer dizer, como que eu vou competir se eu não tenho nenhuma arma, a mínima? Agora, faça uma leitura. Eu não sou o cara que vai defender os 20%, mas esses 20% fazem os editores começarem a pensar, obriga a ter uma junção. Nós conseguimos, eu fui chamado lá em Brasília para representar os desenhistas brasileiros pela associação e tinha só mais um representante dos editores lá para discutir e tentar discutir essa lei. Bom, cheguei lá, vi que só tinha o cara, eu falei, ó, o relator Rui Costa, pedi para ele muito legal, eu falei, olha, tem que ir lá para São Paulo, lá está a maioria das editoras, está os desenhistas, as associações, assim, o movimento começou lá. Tem que ter mais gente nessa discussão. Aí a gente conseguiu trazer, assim, de um dia para outro, ele falou, posso ir tal. Então a gente divulgou do jeito que dava para divulgar, mas conseguimos mais representatividade aqui na biblioteca Monteiro Lobato, isso mesmo. E com isso, o que nós conseguimos? A ideia é ainda juntar editores e desenhistas nessa discussão, para a gente juntos ganharmos não 20%. É 50%, é 60%. Está aí, ó, desenhistas. O Maurício de Souza hoje tem 80% do mercado infanto-juvenil, mesmo tendo passado por Editora Abril e Editora Globo, que quando ele saiu não conseguiram manter o mercado. Será que só ele sabe vender? Mas não é só ele. Só que ele é um brasileiro que deu certo. Então por que a gente vai ficar sempre trazendo os estrangeiros, enquanto que se a gente investir em brasileiro aqui, a gente pode ter vários Maurício de Souza? E nós temos mais uma coisa importante. Se nós estamos falando de mercado de trabalho, não simplesmente de uma lei, que é uma fase do mercado de trabalho, nós vamos analisar o que é o mercado de quadrinho no mundo. Muito bem. Eu vou concluir só porque isso daí é muito importante para vocês terem na cabeça. Muito bem. Só no Brasil e no Oriente, tipo Japão ou Coreia, tem crianças de 5 anos que querem ler gibi e se alfabetizar com gibis. Elas não querem mais esperar o pai ler para eles de noite e tal, não sei o que eles querem, já ler. E isso é comprovadíssimo. Só que no Japão você tem uma indústria de quadrinhos, onde uma revista semanal, como a Shonen Jump, vende no mínimo 5 milhões de exemplares por semana. Uma revista, um título. Então é enorme lá. E todo aquele pessoal, como alguns editores que gostam de ficar atrás da sua mesinha e não se arriscarem, não investirem em desenhista brasileiro, essa coisa toda, esses editores, eles têm receio de publicar algum brasileiro, porque o estrangeiro já vem com todo esse investimento, esse marketing, né? Mas, se ele perceber que no Japão é o lugar onde mais tem eletrônicos e onde tem mais leitores de quadrinhos, e tem uma coisa parecida com o Brasil, que crianças de 5 anos se interessam, está evidente que nosso mercado está muito mal utilizado
culpa dos editores que não sabem, não aprendem como vender, nem tendo 18 anos o Maurício dentro de uma editora, 20 anos na outra, que tem a TV Globo e tudo mais, eles não conseguem. A editora Globo fechou o Cocoricó, Ziraldo e o Monteiro Lobato em banca, um ano depois que o Maurício saiu. Isso é uma vergonha para uma editora, é uma vergonha para uma nação onde a gente pode fazer esse mercado ser muito maior e cabe todo mundo e pode ser crescido tanto quanto o Japão, se a gente não ficar na pequenez de coisinhas boas. A gente tem uma primeira pergunta da plateia. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa para alguém especificamente ou para a mesa toda? Nós estamos com déficit de microfone, mas tem um sem fio aqui. Nossa Bond Girl. Sobre o projeto de lei, Você pode se apresentar? Meu nome é Pedro Barros. Eu fiquei tenho pensado sobre quadrinhos e fiquei curioso sobre esse projeto de lei. Esse origem nacional, ele não pode ser burlado, como já foi especificado, você fazer quadrinhos nacionais produzirem títulos estrangeiros, ou oposto, trazer quadrinhos estrangeiros para produzir coisa aqui no Brasil e ser que é nacional. Em licitações que tem o governo, isso existe de maneira muito comum. Você tem não sei quantos por cento de algum projeto deve ser feito por empresas nacionais, e aí eles trazem uma empresa que abre uma filiação aqui somente com pessoas de fora. Essa lei tem alguma maneira de proteger quem produz totalmente material aqui, sem ser necessariamente estrangeiro? Eu não coloquei nos destaques, mas assim, o texto completo da lei, inclusive eu tenho umas cópias aqui, se alguém depois quiser uma versão impressa, tá? Pode pegar comigo. Mas a própria lei define assim, considera-se história em quadrinhos de origem nacional, que é tudo que se refere à lei depois, aquela criada por artista brasileiro ou estrangeiro radicado no Brasil e que tenha sido publicada por empresa sediada no Brasil. Isso é como a lei define o quadrinho nacional, a produção nacional, que ela defende nos outros artigos. Alguém aqui quer comentar, quer acrescentar alguma coisa? Já alguma coisa dentro da discussão que vocês tiveram? Todo mundo tem uma... Passar de novo para cada um de nós, para falar alguma coisa, na mesma ordem. Alguém quer acrescentar alguma coisa em relação a isso? Essa definição? Ela é completa, não é? Eu acho que não, porque é mais um esclarecimento da lei, né? Acho que foi respondido ali no meio mesmo. Bom, então eu vou voltar aqui para a mesa e dentro do possível a gente vai intercalando também com perguntas de vocês, tá? Até para ficar com cara de debate, uma coisa que a gente pensou foi um convidado fazer pergunta para o outro. Acho que dá um pouco mais de dinamismo, senão ficar muito com cara de mesa redonda. Então eu vou pedir para o Jal fazer escolhe algum dos convidados, você que sabe. Né? Não necessariamente. Escolhe algum dos convidados, faz uma pergunta. Eu queria fazer para o Spaga. Spaga, você que tem publicado aí, e ganhado prêmios, inclusive, prêmios com os seus quadrinhos sensacionais, que é uma entrada, inclusive, para ser utilizado como paradidático nas escolas e tudo mais. Você acha que a gente está preparado para enfrentar esse marketing estrangeiro que chega aqui com os personagens? Personagens que já vêm com desenho animado na televisão, que já vêm com tudo pronto, e a gente teria que ter um investimento para ficar o personagem nosso conhecido? Olha, Jal, eu quero uma ajuda de você ou da plateia. Como é que eu conjugo o verbo competir? Eu compito? Como é que eu faço com isso? Eu compito? Não, tá feio, eu compito. Bom, o negócio é o seguinte. Se eu tenho um projeto que é Santos Dumont, ou que é alguma coisa qualquer que eu conheça bem o assunto e vou estudar aquele assunto, quem vai competir comigo naquele assunto vai ter que estudar tanto quanto eu. Então eu não estou competindo com o Batman, eu estou procurando meus leitores. Percebe? Eu não consigo entrar nessa lógica. Eu também não sou um planejador do quadrinho do Brasil todo, de todos os criadores, não sei o quê. Eu não tenho essa competência para chegar no governo e falar assim, olha, vai ter que ser assim, 20% aqui, 80%. Eu não tenho essa competência. Eu mal tenho competência para estudar as minhas coisas. E o que eu estudo bem, eu sei que ninguém poderia fazer um quadrinho, talvez não sei. Quando eu faço o Dom João, o Batman não vai concorrer comigo. Então
né, realmente isso não faz sentido para mim. Quer dizer, você deixaria na competição livre? Olha, não sei se você está acompanhando o resto do que vem acontecendo no Brasil, mas o que eu sinto que houve de novo no quadrinho brasileiro de uns 8 anos para cá, 7 anos para cá, não tem a ver com essa lógica. Ele tem a ver com pessoas que resolveram fazer coisas ligadas à história do Brasil, outras coisas paralelas também que não tem nada a ver com isso, como os quadrinhos do Gêmeos do Baimun e aquele ciclo do pessoal do Prêmio Eisner, né? Nosso, o Gustavo, aliás, desculpa, confundi você confundiu, desculpa, você achou, eu achei que pode ser parecido com o Gustavo Duarte, olhei, não, desculpa. Lau. Isso, não. Daniel Esteves. Perdão, Esteves. Mas enfim, né? Quadrinhos de vários naipes. Eu não vejo, isso não apareceu com essa identidade de competição. Entendeu? Ah, vou fazer uma coisa. Não, estão pessoas buscando seus caminhos e isso tem ocupado livraria. Sem lei nenhuma protegendo. Tem uma coisa espontânea aí que nasceu, com muitas causas diferentes. Eu não sei porque agora alguém tem que chegar e criar uma lei e falar, agora vamos fazer isso aqui para, né, proteger o quadrinho. De quem, meu amigo? O que eu estou querendo aqui, acho que eu não fui muito claro no que eu falei, quando eu falei liberdade de escolha, não é liberdade de escolha do leitor. A primeira liberdade de escolha que eu quero preservar é do editor, meu parceiro. Eu quero que ele me escolha porque ele gosta de mim. Ele podia ter dito não. Eu não quero publicar Garfield. Publique. Mas ele me escolheu. Nós nos escolhemos, somos felizes. Bom, a gente está com uma realidade que é uma lei que vai sair realmente, então a gente não vai poder ter essa... Ah, eu não tenho ilusões, isso vai sair mesmo. Vai sair. Eu estou acostumado a leis autoritárias nos atropelarem e é isso mesmo, eu fico assistindo. Igual a lei da ortografia, resolveram que é aquilo lá, tiraram o acento do ideia. Eu vou fazer o quê? Eu escrevo ideia com acento, vai sair publicado sem acento. Eu estou acostumado. Mas tem lei que pega e lei que não pega. Alguém mais quer comentar a resposta do Spaca? Guilherme? Eu queria acrescentar também que o Spaca levantou uma coisa legal. Parece ter uma competição, assim, nós contra eles, e não é isso. O mercado de quadrinhos, ele suporta todo mundo. Eu penso na questão da literatura. A literatura brasileira, assim, ela não é tão renomada, por exemplo, nunca teve um autor brasileiro que ganhou o Nobel. Mas é uma literatura que é consistente, que tem autores publicando, tem autores novos e que eles competem com os autores estrangeiros na livraria e continua existindo. A literatura brasileira não precisa de nenhuma lei obrigando as editoras a publicarem 20% de livros brasileiros. Assim, fazendo por analogia, acho que não faz muito sentido isso. Vamos lembrar essas coisas. Só para lembrar de novo esse negócio do marketing, só para carregar um pouco mais o negócio do marketing, vamos pensar, a gente está tão acostumado com as coisas do jeito que elas são, desde que vinha publicado no Brasil, sei lá, 60, 70 anos, que a gente não pensa mais no passado, a gente não volta mais atrás para pensar, sabe que começou tudo isso? Como que as coisas chegaram a esse ponto? Então, só para lembrar vocês, o gibi da Marvel entrou no Brasil, não foi por acaso, não caiu do paraquedas assim, não é que chegou de repente o gibi da Marvel e o negócio pegou assim, sabe? Nossa, que bonito, deixa eu ver esse gibi. Eu vou comprar também. Não foi assim, cara. Gibi, a bosta da Marvel entrou no Brasil com uma puta campanha publicitária desse tamanho, que era dos postos Shell. Pra quem não lembra disso, os caboclos ali lembram. Foi nos anos 60. Quer dizer, não é que entrou assim, vamos experimentar lançar esse gibi no Brasil. Não foi assim. Não é que a Ebal, que era dona da Marvel, né, que botou na banca assim e falou, vamos ver se pega essa merda. Não, cara, teve uma campanha fodida, milionária, uma puta agência de publicidade, sabe, imprimiu trocentos